Niágara há muito tempo desenhou o ousado, o curioso, o quebrado. Mas sob sua beleza está uma corrente mais escura, uma tristeza, perda e momentos finais. Alguns caíram por acidente, outros por escolha e outros em busca de glória. Estas são as mortes mais assustadoras nas cataratas, cada um passo muito perto da borda. Era uma manhã brilhante de julho, em 1930, quando George Stassis se preparou para perseguir seu sonho. George, um imigrante grego de 46 anos que vive em Buffalo, Nova York, não era como a maioria das pessoas. Ele tinha grandes ideias sobre a vida e a vida após a morte, e acreditava que poderia compartilhá-las com o mundo. Para ganhar a atenção de que precisava, George planejou algo extraordinário. Ele sobreviveria a uma viagem sobre as cataratas do Niágara em um barril especialmente escrito. Meses de preparação entraram em seu plano. George projetou um barril enorme feito de carvalho, reforçado com aço e pesando quase 2.000 libras. O barril, 10 pés de comprimento e 5 pés de largura, foi construído para suportar o imenso poder do outono. Dentro, ele incluiu tanques de oxigênio e suprimentos para ajudá-lo a sobreviver. Confiante em seu design, George acreditava que esse ousado golpe o tornaria famoso e daria a ele a plataforma necessária para compartilhar suas ideias. George não estava sozinho nessa jornada. Com ele estava ensolarado. Sua tartaruga de estimação disse ter mais de 150 anos. Tomar o ensolarado garoto mostrou a crença de George em seu plano e acrescentou um toque pessoal ao empreendimento arriscado. Enquanto a tampa era fechada, o rugido abafado das cataratas encheu o barril, acompanhado pelo rangido de madeira sob pressão. O barril foi liberado no rio, se aproximando da borda. Os espectadores observaram enquanto desapareceu sobre as cataratas, engolido por névoa e batia de água. Notavelmente, o barril sobreviveu à queda de 167 pés e emergiu intacto na base das cataratas. Por um momento, parecia que o plano de George havia funcionado, mas os problemas se seguiram rapidamente. Red Hill Sr., um temerário local e especialista nas cataratas, avisou George sobre os riscos de seu tamanho e peso do barril. A mais de 2.000 lb, era muito mais pesado do que aqueles usados em outras tentativas de sucesso. Hill alertou que o barril poderia ficar preso nas correntes imprevisíveis perto da base das cataratas. Infelizmente, foi exatamente o que aconteceu. Em vez de flutuar a jusante, o barril ficou capturado nas poderosas correntes por trás das cataratas. Ele girou e balançou violentamente, inacessível por equipes de resgate. No interior, George enfrentou uma realidade sombria. O espaço escuro e apertado estava sufocante, e o rugido ensurdecedor das cataratas abafou todo o resto. Seu suprimento de oxigênio, projetado para durar cerca de 8 horas, estava acabando. Os esforços de resgate eram implacáveis, mas a água furiosa tornou quase impossível o alcance do barril. Depois de mais de 22 horas, eles finalmente conseguiram puxá-lo. Quando eles abriram o barril, o resultado foi devastador. George sufocou muito antes da chegada da ajuda, preso pelo próprio design destinado a protegê-lo. Em uma reviravolta cruel do destino, a criação de George se tornou sua prisão. O barril reforçado pesado construído para garantir que sua sobrevivência tenha se selado seu destino trágico. No entanto, em meio ao desgosto, havia um vislumbre de esperança. Menino ensolarado, a tartaruga de George, sobreviveu à provação ilesa. A pequena tartaruga tornou-se um símbolo de resiliência e mais tarde foi apresentada em livros e notícias infantis. A fama de Sunny Boy trouxe um eco pequeno e agridoce do reconhecimento que George havia procurado. Hoje, o George's Barrel é exibido nas cataratas do Niágara, um lembrete solene dos riscos de natureza desafiadora e do custo de sonhos ousados. A história dele não tem assim como um conto de advertência, mas como uma prova da ambição humana e das maneiras inesperadas de se desenrolar. Era um caloroso 5 de agosto de 1951, quando William Red Hill Jr. ficou na beira do rio Niagara, olhando para as águas agitadas abaixo. O ar estava espesso de tensão quando a multidão se reunia ao longo das margens do rio, sem saber que o espetáculo que eles vieram testemunhar seria mais do que apenas um golpe ousado.
Marcaria o fim da vida de um homem e o começo de uma mudança na cultura de dardo Devilry das cataratas do Niágara. Red Hill Jr., filho do renomado homem do rio William Red Hill, Sr., havia crescido na sombra de seu pai. William Sr., uma lenda local, havia alertado George sobre os perigos das correntes imprevisíveis do rio. Red Jr., um homem do rio, há muito tentou igualar a fama de seu pai. Ele ajudou em muitas missões de resgate, nadou as correntes traiçoeiras e até tentou algumas acrobacias. Mas nada lhe trouxe o reconhecimento que ele desejava. No início da década de 1950, a vida havia dado uma virada difícil para Vermelho. Problemas financeiros de maus investimentos e falta de trabalho constante acumulado. A pressão de continuar com o nome de sua família pesava muito sobre ele. O legado outrora forte da colina parecia estar desaparecendo. E Red se viu desesperado para revivê-lo. Ele precisava de algo ousado, um golpe que restauraria sua reputação e trazia a atenção que ele procurou há muito tempo. O plano de Red era simples, mas incrivelmente perigoso. Ele passava pelas cataratas em um novo contraption. Ele havia se construído um dispositivo absurdamente jogado chamado de coisa. Ao contrário dos barris cuidadosamente projetados usados por outros, a embarcação de Red era uma coleção bruta de tubos internos de grandes dimensões, tiras de lona e redes de pesca amarradas com pouco pensamento por sua segurança. Os sacos de areia foram jogados em busca de peso, mas a estrutura não ofereceu proteção real. A coisa toda parecia uma pilha de sucata flutuante mais do que um navio que salva vidas. A engenhoca não tinha uma estrutura rígida para manter-la intacta, e seus materiais incompatíveis pareciam que eles poderiam desmoronar antes que ela chegasse às cataratas. Apesar dos avisos de amigos e especialistas que lhe disseram que as chances de sobrevivência eram quase impossíveis, o Vermelho foi determinado. Ele subiu naquele dia fatídico, a multidão assistindo com uma mistura de descrença e emoção. Quando a engenhoca caminhava em direção à borda, a água parecia torcer em torno dela, empurrando-a perigosamente perto das cataratas. A multidão prendeu a respiração enquanto a coisa se inclinava e mergulhava na névoa. Desaparecendo da vista, o rugido ensurdecedor das cataratas abraçou todo o som quando a engenhoca desapareceu. Por um momento, o mundo parecia prender a respiração. Então, pedaços da coisa começaram a surgir, tubos internos desfiados, lona quebrada e redes de pesca emaranhadas flutuando sem rio a jusante. A estrutura falhou. O público ficou em silêncio, percebendo que o Red Jr. não havia sobrevivido. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, perto da empregada da névoa, maltratada e quebrada além do reconhecimento. Ficou claro que o imenso poder das cataratas, combinado com a natureza mal concebida de seu navio, havia deixado pouca chance de sobrevivência. Os restos do golpe foram um lembrete trágico das consequências de seu desespero. A morte de Red Jr. enviou ondas de choque pela comunidade. O que se entendeu como um ato de redenção ousado terminou em tragédia. O incidente levou a regulamentos mais rigorosos em acrobacias nas cataratas do Niágara. As autoridades apertaram as medidas de segurança, dificultando a obtenção de permissões e multas por tentativas não autorizadas. A percepção de Demolidor nas cataratas mudou, um lembrete da linha tênue entre bravura e imprudência. Embora o nome de Red Jr. possa ter sido perdido para a corrente, seu trágico fim provocou uma mudança na cultura das acrobacias. Sua morte, enquanto um desastre, tornara as quedas um pouco mais seguras para aqueles que vieram atrás dele. O rio continuou a reivindicar suas vítimas, mas agora havia medidas mais rigorosas para evitar futuros atos imprudentes. A tentativa de infeliz de Red Jr. havia ironicamente fazer a diferença. Era 9 de julho de 1960, perto das cataratas do Niágara. O sol do verão brilhava intensamente como James Honeywood, de 40 anos, preparado para o que deveria ter sido um agradável passeio de barco no rio Upper Niagara. Empreiteiro de Raleigh, Carolina do Norte, trabalhando no projeto Hydro da Comissão de Parques de Niagara, Jim havia convidado Roger Woodward, de 7 anos, e sua irmã de 17 anos, Diane, para uma excursão à tarde em seu barco de 14 ft de alumínio, alimentado por uma modesta Modest Putty Road Motor. Os pais das crianças de Woodward confiaram completamente em Jim.
Antes de partir, ele garantiu que as duas crianças usassem vida jackets, uma decisão que mais tarde se mostraria crucial. O trio foi lançado no campo de trailers de Lynch ao longo da costa americana, a cerca de 5 quilômetros a montante das cataratas. O passeio começou pacificamente com Jim, mostrando às crianças a beleza cênica do rio. Aproximadamente 1 milha a montante das quedas de ferradura trovejando, o desastre ocorreu. Jim tentou virar o barco quando de repente o motor cuspiu e morreu. Examinando o motor, ele descobriu que o pino da hélice havia cortado. Uma falha mecânica catastrófica no pior momento possível. O barco agora estava impotente contra a corrente implacável do rio. Atuando rapidamente, Jim pegou os remos e começou a remar freneticamente em direção à costa. Mas o rio Niágara, que carrega 750 mil galões de água por segundo em direção às cataratas, provou ser poderoso demais. Quando o barco se aproximava do perigo, Jim permaneceu focado na segurança das crianças, garantindo que seus coletes salva-vidas estivessem seguros. No caos, ele não teve tempo de colocar por conta própria. Perto das cataratas, a água tornou-se cada vez mais turbulento. Ondas maciças jogaram o pequeno ofício violentamente até atingir uma pedra e empatar, jogando os 3 passageiros nas corredeiras agitadas. A força da água separou Diane de Jim e Roger. Ela conseguiu se apegar ao barco tomado momentaneamente antes de ser puxada por uma onda poderosa. Quando Diane surgiu, ela se viu sendo varrida em direção a Terrapin Point, na ilha de Goat. Lá, John Hayes, um motorista de caminhão de 44 anos de Valhall, Nova Jersey, a viu lutando na água. Em um ato heróico, Hayes escalou o corrimão, ancorou-se com uma perna pelas barras e estendeu a mão para Diane. Com a ajuda de outro turista, John Quattrochi, eles a puxaram para a segurança a apenas 20 pés da beira. Enquanto isso, Jim manteve o jovem Roger como o EYP, foram varridos em direção às cataratas. Testemunhas descreveram ver Jim apertando o garoto com força, tentando protegê-lo, mesmo quando se aproximaram da vantagem. Então, em um ato final de abnegação, Jim afastou Roger de si mesmo, talvez esperando o peso e a vida mais leves do garoto. A jaqueta pode dar a ele uma chance melhor de sobrevivência. Às 12h55, ambos passaram pela gota de 167 pés de Falls Horseshoe. No que muitos chamam de milagre de Niagara, Roger Woodward sobreviveu ao mergulho, seu tamanho pequeno, pesando apenas 55 li, e o colete salva-vidas laranja o ajudou a evitar as pedras irregulares na base. A tripulação da empregada da Névoa 2 o viu balançando na água, e depois que 3 tentativas o puxaram a bordo usando um anel de vida. Roger sofreu apenas pequenos cortes e contusões. Jim Honeycutt não era tão afortunado. Sem um colete salva-vidas e agredido pela tremenda força das cataratas, ele desapareceu sob as águas agitadas. Apesar dos extensos esforços de busca, seu corpo não foi recuperado até 3 dias depois. Encontrou cerca de uma 4 milha a jusante. A tragédia e o milagre daquele dia se tornaram lendários na história de Niagara. Roger Woodward se tornou a primeira pessoa conhecida a sobreviver a uma merda desprotegida sobre as cataratas. Enquanto o ato final de Jim Honeycutt de garantir a segurança das crianças provavelmente salvaram suas vidas ao custo de seu ter. Hoje, uma pequena placa perto de Terrapin Point comemora esse evento extraordinário. Um testemunho do impressionante poder da natureza e do sacrifício final de um homem. Foi um dia de primavera de abril de 2017, e o som ruindo das cataratas do Niágara ecoou pelo ar. O rio agitou abaixo como sempre fazia, levando consigo a promessa de uma queda fatal para aqueles que ousaram desafiar o poder das cataratas. Nesse dia, no entanto, as cataratas reivindicariam um homem que já havia se afastado deles ilesos, um homem que pensou que poderia conquistar sua força mais uma vez. Kirk Jones, 53 anos, de Michigan, Doidzie, já havia feito história em 2003, quando se tornou a primeira pessoa a sobreviver a uma queda nas cataratas do Niágara, sem nenhum equipamento de proteção. A 167 pés, a queda quase lhe custou a vida. No entanto, ele emergiu da água de Roing com nada além de ferimentos leves. Foi considerado um milagre. Kirk estava lutando com questões pessoais na época,
e alguns acreditavam que sua decisão de pular era um ato desesperado, um abastecido pela necessidade de escapar. Por um tempo, ele foi lançado nos holofotes da mídia, aclamado como um sobrevivente do impossível, mas a atenção desapareceu, e com ela veio repercussões legais. Ele foi multado e banido do Canadá por toda a vida. Apesar da fama e das consequências, Kirk parecia traçado de volta às cataratas, como se houvesse negócios inacabados entre eles. Banidos do lado canadense das cataratas, ele concentrou sua atenção no lado americano, onde planejou seu retorno. Ao longo dos anos, ele falou de sua conexão com as quedas como se tivessem se tornado parte dele. Nos meses que antecederam abril de 2017, ele começou a conversar abertamente sobre seus planos de retornar. Desta vez, não apenas para a sobrevivência, mas para um novo propósito. Ele imaginou esse segundo golpe como uma maneira de iniciar uma carreira em entretenimento, para provar ao mundo que ele poderia sobreviver ao impossível mais uma vez. O plano de Kirk não era convencional, na melhor das hipóteses. Ele comprou uma grande bola de plástico online, o tipo usado em Zorbing, onde as pessoas rolaram ladeira abaixo dentro de uma bola. Kirk acreditava que a bola o protegeria durante o mergulho, amortecendo o impacto da água e permitindo que ele sobreviva. Ele pensou que o movimento do rolamento, que funcionava em colinas, poderia de alguma forma tornar a queda sobrevivente, mesmo que as quedas não fossem nada como uma colina. Com sua junção de animais de estimação, Misty ao seu lado, ele lançou a bola no rio rápido acima das cataratas, esperando que essa ideia bizarra lançasse sua carreira. Testemunhas relataram ter visto a bola flutuando em direção à borda das cataratas. A corrente, como sempre, era rápida e as corredeiras fizeram com que a bola gire loucamente. A água rugiu quando a bola se aproximou do precipício. Depois disso, desapareceu. Não está claro se Kirk havia expulso da bola antes de passar por cima das cataratas, mas quando a bola foi recuperada mais tarde, ela foi encontrada vazia. As equipes de resgate foram despachadas imediatamente, esperando que, como antes, Kirk pudesse de alguma forma sobreviver. Mas desta vez, as cataratas não mostraram piedade. A guarda costeira do Zeprima recuperou o corpo de Kirk em 2 de junho de 2017 por volta de 12 mil, a jusante das cataratas. Sua cobra de estimação enevoada nunca foi encontrada. Kirk Jones, o homem que já havia sobrevivido ao impossível, havia sido reivindicado pela própria força que ousara desafiar mais uma vez. Sua história serve como um lembrete sombrio do poder da natureza e dos limites da vontade humana. A sobrevivência inicial foi considerada um milagre, um raro golpe de sorte. Mas a segunda tentativa se mostrou fatal. Porque um homem que já havia desafiado as probabilidades tentava um feito tão perigoso novamente? O que levou Kirk a tentar o destino, conhecendo o letal poder das cataratas do Niágara? Talvez fosse o fascínio de provar que um raio poderia atacar 2 vezes, ou um desejar e para reviver o momento fugaz de sobrevivência. Ou talvez tenha sido uma compulsão mais profunda enfrentar o impossível mais uma vez. Apesar das probabilidades contra ele, a morte de Kirk serve como um aviso gritante para aqueles que podem pensar que podem ser mais espertos da natureza. É um lembrete de que algumas forças, como as cataratas do Niágara, não podem ser conquistadas, apenas respeitadas. Antes de continuarmos com este conto emocionante, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer a você mais histórias da vida real como essa. Era um dia de verão em 1981. Quando Dunia Sai, 28 anos, seu marido Rafik e seus 3 filhos visitaram as cataratas do Niágara no lado canadense. A família que imigrou do Líbano e morou em Toronto por 8 anos planejou um dia divertido em um dos marcos mais famosos do Canadá. Mas o que começou como um dia de alegria, logo se transformaria em uma tragédia comovente que cativaria e dividiria a opinião pública. Dunia carregava seu filho de 2 meses, Ressam, nos braços enquanto se aproximavam da grade de pedra, perto de Horseshoe Falls. A criança, que tinha uma condição respiratória leve, foi profundamente estimada por sua família. Mais tarde, os amigos testemunhariam que Duna adorava seu tão esperado 3º filho, e raramente era visto sem ele nos braços. Apesar de seus desafios de saúde,
Recém era o centro do mundo de sua mãe. Enquanto Rafik se afastou para comprar filme para a câmera, Dunia estava perto da grade a aproximadamente 12 pés de onde o rio Niágara ruge sobre as cataratas. A barreira estava a cerca de 3 pés de altura, projetada para manter os visitantes seguros, permitindo que eles visualizassem a maravilha natural. Hessam foi embalado nos braços de sua mãe, envolto em um cobertor leve, apesar do calor do verão. O que aconteceu a seguir seria contestado em tribunais e debatido nas salas de estar em todo o Canadá. Segundo testemunhas, Dunia de repente cambaleou para trás, parecendo instável em seus pés. Ela apertou a cabeça com uma mão, gritando que se sentiu tonto. Naquele momento de desorientação, Hessam escapou de suas mãos e caiu sobre a beira do parapeito. Os turistas próximos gritaram de horror quando o pequeno bebê era transportado pela poderosa corrente. Em segundos, Hisham foi varrido sobre a queda de 162 pés de queda de ferradura, onde 750 mil galões de água caíam a cada segundo. A força de tal queda seria devastadora para qualquer pessoa, muito menos de uma criança frágil de 2 meses. Dunia ficou frenética, chorando repetidamente por seu bebê. Superado de luto, ela tentou se aproximar da beira do W, mas foi contido por sua família e espectadores. Ela foi levada para o Hospital Geral da Grande Niágara, onde os médicos a sedavam fortemente devido a seu extremo sofrimento emocional. Nos dias que se seguiram, os esforços de busca se concentraram na recuperação do corpo de Hessam. Os operadores de barcos turísticos examinaram as águas, mas as poderosas correntes e pedras irregulares tornaram a busca quase impossível. As autoridades alertaram a família que o corpo da criança nunca pode ser encontrado. Uma previsão que seria tragicamente precisa. Inicialmente, a polícia viu o incidente como um terrível acidente. Duna sustentou que havia experimentado um feitiço tonto e testemunhas apoiaram sua reivindicação, descrevendo seus movimentos impressionantes e angústia imediata. No entanto, apenas alguns dias depois, o caso deu uma guinada chocante quando a Polícia Regional de Niagara prendeu Duna e a acusou de assassinato em segundo lugar. Os investigadores haviam realizado testes usando uma boneca de 12 pb para simular o incidente e reivindicaram suas descobertas em dúvida sobre a versão dos eventos de Dunia. Se condenada, ela enfrentou uma sentença de prisão perpétua. O case chamou a atenção generalizada, com o tribunal se tornando o centro de argumentos opostos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A defesa de Dunia, liderada pelo advogado Edward Greenspan, a pintou como uma mãe amorosa dedicada aos filhos. Amigos testemunharam sobre seu atendimento constante de Hisham e suas frequentes preocupações com a saúde dele. Preocupações tão intensas que seu médico prescreveu medicamentos para ajudá-la a gerenciar sua ansiedade. Depois de revisar as evidências, o juiz Donald Wallace observou que ninguém realmente tinha visto exatamente o que ocorreu nos momentos antes da queda de Hessam. Ele criticou os testes de simulação da polícia como inadequados e não confiáveis. Com evidências insuficientes para provar que Dunia agiu deliberadamente, o juiz descartou a acusação. Embora legalmente exonerado, Dunia deixou o tribunal uma mulher mudada. Em lágrimas, ela expressou sentimentos mistos de alívio e tristeza, reconhecendo que o que havia perdido nunca poderia voltar. A tragédia de Hessam Sai, uma vida mal começou antes de ser reivindicada pelas poderosas águas poderosas de Niagara, continua sendo uma das mais histórias assustadoras na longa história do outono. Era 5 de junho de 1990. Um dia quente em Niagara Falls, Nova York. O parque estava cheio de visitantes apreciando a vista das águas que rugem. Sem saber do espetáculo iminente, Jesse Sharp, um caiaque de 28 anos do Tennessee, havia vindo mais do que apenas passeios. Seu objetivo foi definido. Ele seria a primeira pessoa a caiaque sobre as cataratas do Niágara. Foi um golpe que as autoridades do parque ricamente proibido, mas para Jesse não havia como voltar atrás. Com uma reputação construída sobre a conquista de alguns as corredeiras mais perigosas da América do Norte, Jesse não era estranho a manobras arriscadas. Sua confiança em suas habilidades foi incomparável. Ele navegou correntes selvagens e sobreviveu a gotas traiçoeiras antes, mas nada assim. A canoa de fibra de vidro 12T que ele escolheu foi custom-made por velocidade, elegante e ágil.
Sem capacete, sem colete salva-vidas, apenas um caiaque. E seu ofício se preparou para desafiar as probabilidades. Jesse acreditava no poder de seu treinamento. Para ele, o rio não era uma força da natureza, mas algo a ser controlado. Isso não era apenas sobre a emoção. Houve um sonho por trás disso: fama. Ele acreditava que navegar com sucesso pelas cataratas o lançaria em um novo reino de reconhecimento, fama, ofertas de filmes e trabalho profissional. Seu nome seria lembrado, esculpido na história. Jesse passou meses se preparando para o que ele achava que seria seu momento decisivo. Por volta das 13h45, Jesse lançou sua canoa no rio Niágara, a montante. Chegando em direção às cataratas, o rugido da água cresceu mais alto enquanto ele abordou-se, a névoa subindo como uma parede à sua frente. Seus golpes de remo eram constantes e propositados, cada um aproximando-o do limite. Os espectadores ficaram em silêncio atordoado quando ele se aproximou da beira. Mais tarde, testemunhas lembraram-se de ver-lo levantar a raquete acima da cabeça, um gesto final de confiança antes que o caiaque derrubasse a borda e desaparecesse na água rugosa abaixo. Por um momento parecia que o mundo havia parado. A multidão esperou, esperando que ele aparecesse e reme costa. Mas os minutos se estendiam, e não havia sinal dele. As equipes de resgate rapidamente começaram a procurar no rio Lower, mas, apesar de seus esforços, Jesse nunca mais foi visto. Uma hora depois, sua canoa foi encontrada batida e jogada várias centenas de metros a jusante. Mas Jesse Sharp se foi. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns veem a tentativa de Jesse como um ato de ambição imprudente. Outros como uma ousada busca pela imortalidade. Seja o que for, terminou em tragédia. Uma tentativa ousada de conquistar um dos mais poderosos da natureza forças. Mas no final, o rio reivindicou o seu. Era 28 de outubro de 2024, nas cataratas do Niágara. O ar do outono estava nítido quando a escuridão se estabeleceu sobre as águas trovejantes. Aproximadamente às 900 horas, Keontae, de 33 anos, estava na ilha de Luna com seus 2 filhos, Roman Rosman, de 9 anos, e Mecanismo de Mecha de Baby, com 5 meses de idade. O que começou como uma noite comum logo se tornaria uma das tragédias mais comoventes da história recente de Niágara. Keontae, morador de Niagara Falls, Nova York, foi conhecida em sua comunidade como conselheira de violência doméstica. De acordo com seu perfil do LinkedIn, ela se formou em uma escola na vizinha Buffalo e dedicou sua carreira a ajudar outras pessoas a escapar de situações perigosas. Amigos a descreveram como uma mãe amorosa que adorava seus filhos, principalmente o bebê Mecha, que nasceu apenas 5 meses antes. Mas sob seu exterior carinhoso, Keontae estava travando batalhas silenciosas. Seu primo, Vieira Hamilton, mais tarde revelaria que Keontae estava sofrendo de depressão pós-parto, uma condição que afeta aproximadamente 15% das novas mães. Entenda isso. A depressão pós-parto é muito real e precisa de uma cura. Hamilton disse a repórteres: "Meu primo estava silenciosamente lutando contra a depressão sozinha. Nas semanas anteriores àquela noite fatídica, Keontae havia postado mensagens preocupantes nas mídias sociais sob o nome Diamond Scott. Eu gostaria que alguém me amasse porque o homem que deveria não. Leia um post." Outro afirmou: "Todo mundo, por favor, me deixe em paz. Estou apaixonado pela minha filha pai. Quero que minha família volte." As postagens do Facebook indicaram que o pai de Keontae e Mecha havia encerrado o relacionamento deles no final de agosto, aumentando sua angústia emocional. Naquela noite, na ilha de Luna, um pequeno pedaço de terra situado entre as quedas americanas e o véu de ponte, Mecha enquanto Roman caminhava ao lado dela, um movimento fluido, Keontae subiu sobre a barreira protetora com as 2 crianças. Em segundos, todos os 3 foram varridos para a corrente poderosa. O rio Niágara, que flui a uma taxa de 750 mil galões por segundo, os levou em direção à borda das cataratas. Momentos depois, eles mergulharam sobre a queda de 167 pés, nas águas agitadas abaixo. A polícia do estado de Nova York respondeu imediatamente a relatórios de testemunhas horrorizadas. As equipes de busca e resgate foram destacadas, incluindo a Patrulha Marinha de Nova York,
aviação e unidades de recuperação subaquática. A Polícia Estadual também utilizou sistemas de aeronaves não tripuladas para escanear as águas turbulentas, mas as correntes poderosas tornaram quase impossível a recuperação. A investigação determinou que esse incidente era de natureza intencional. Embora as circunstâncias permaneçam sob investigação, os soldados estaduais anunciaram em um comunicado à imprensa: apesar dos extensos esforços de busca, os corpos de Keontae e seus filhos nunca foram recuperados. Provavelmente varreram muito a jusante pela corrente implacável. Amigos e familiares foram deixados devastados pela tragédia. "Fiquei sem palavras e chorando e não consegui dormir", escreveu a amiga Keisha Moraine no Facebook. "Meu coração está partido. A saúde mental não é brincadeira." Outra amiga, Michi Molina, compartilhou: "Estou literalmente doente do estômago e não consigo nem lidar com as emoções que sinto. Apenas conheço ela, e seus filhos são muito amados por mim e por meus filhos." O primo de Keontae lembrou-se dela como alguém com uma bela alma que amava seus filhos e sua família. Ela acrescentou: "Ela estava tão cheia de vida e sabedoria. Ela e seus filhos farão muita falta." As mortes de Keontae, Roman e Mecca se juntaram às estimadas 5.000 mortes que ocorreram nas cataratas do Niágara, desde que os registros começaram na década de 1850. A história deles serve como um lembrete comovente das lutas ocultas que muitos enfrentam e as consequências devastadoras quando as crises de saúde mental se separam. Era 1º de outubro de 1995, nas cataratas do Niágara. A atmosfera zumbiu com emoção quando milhares de turistas se reuniram para testemunhar o poder de tirar o fôlego das quedas de ferradura. Entre eles, Robert Overacker, um dublê de 39 anos de Camaro, Califórnia, preparando-se para o que ele acreditava que seria sua maior conquista. Esta não foi uma decisão espontânea. Por 7 anos, Robert planejou meticulosamente esse golpe, montando um jet ski sobre as quedas do Niágara enquanto estava implantando um para-quedas de foguetes. Sua missão não era apenas sobre emocionante. Seu jet ski exibiu orgulhosamente uma placa lendo "Salve o Homeless", symbolizing his desire to raise awareness for a cause close to his heart. At 12:35 p.m., Robert entered the Niagara River near the Canadian Niagara Power Plant. Dressed in a wetsuit and equipped with his specially designed parachute pack, he powered up his jet ski and began navigating toward the roaring falls. His stepbrother and a close friend stood among the spectators, cameras ready to document what they hoped would be a momento triunfante. Falls, ele parecia notavelmente calmo e focado. Os espectadores assistiram com admiração enquanto ele habilmente manobrava pelas águas turbulentas. Quando chegou à beira, ele executou seu plano, pulando o jet ski e ativando o foguete destinado a implantar seu paraquedas. Por um momento breve e esperançoso, parecia funcionar. Então, o desastre ocorreu. Um erro crítico tornou-se aparente. O paraquedas havia se destacado do corpo de Robert, em vez de abrir corretamente. Em vez de flutuar com segurança, ele despencou 180 pés em as águas agitadas abaixo. A emoção da multidão se transformou em horror quando perceberam que algo havia dado terrivelmente errado. Na base das cataratas, o caos entrou em erupção. A Maid of the Mist Turbo estava nas proximidades e sua equipe respondeu imediatamente. Alguns espectadores inicialmente acreditavam que Robert poderia ter sobrevivido, confundindo o movimento violento das corredeiras com a natação. Este não foi tragicamente o caso. A tripulação recuperou o corpo de Robert e o trouxe para a costa. Apesar dos esforços desesperados para salvá-lo, ele foi declarado morto 1 hora mais tarde, no Greater Niagara General Hospital. Os ferimentos que sofreram com o impacto maciço tornaram a sobrevivência impossível. Após, os investigadores descobriram uma supervisão devastadora. Robert não havia embalado o próprio paraquedas. Para um golpe preparado ao longo de 7 anos, esse erro único se mostrou fatal. Sua esposa, Lori Overacker, foi deixada para sofrer a morte prematura de seu marido. O casal não teve filhos. Robert se tornou a 15ª pessoa desde 1901 a passar intencionalmente sobre as quedas do Niágara com um dispositivo, e o 5º para morrer em tal tentativa.
Sua morte provocou debates renovados sobre os perigos de tais acrobacias, liderando as autoridades de ambos os lados das quedas para implementar multas pesadas, até US 10 mil reais no Canadá e US 25 mil reais nos Estados Unidos para desencorajar tentativas semelhantes. Tom Dimbeck, despachante da polícia de Parks, explicou mais tarde a física mortal de tais quedas. Quando você está atingindo a água, é como acertar cimento nessa altura. Você está falando de 1 milhão de galões de água passando pelas cataratas em 1 segundo. Isso é muita força, muito poder. O que torna a história de Robert particularmente assustadora é que ele já havia viajado 2 vezes para as cataratas com a intenção de realizar esse golpe. Ambas as vezes, os amigos conseguiram dissuadi-lo. Essa terceira visita se mostrou diferente, sua determinação inabalável, apesar dos riscos. O turista alemão, Manfred Baldes, capturou acidentalmente todo o incidente em vídeo. A filmagem mostra os momentos finais de Robert, levantando as mãos triunfantemente no ar enquanto ele passava sobre a borda, desconhecendo o mau funcionamento fatal prestes a ocorrer. Clay Schmidt, que postou o vídeo online, escreveu que Robert saiu da melhor maneira possível, punhos no ar. Testemunhas que estavam presentes naquele dia ainda se lembram do horrível SC-né. Um turista que assistiu a partir de uma varanda de hotel comentou mais tarde: "Eu me virei para meus amigos depois de assistir isso e murmurar algo sobre nunca mais beber porque apenas assisti a um cara passar as cataratas sobre um jet ski." Robert Overacers. A história continua sendo um lembrete preocupante do poder cru e implacável de Niágara, uma força da natureza que continua a inspirar admiração, respeito e às vezes trágicas erros de cálculo. Seu nome está agora sempre ligado às cataratas que ele procurou conquistar. Um testemunho do ousado humano e do domínio da natureza. Era 14 de agosto de 2011 em Niagara Falls. O ar de verão estava cheio de emoção quando turistas de todo o mundo se reuniram para testemunhar a maravilha natural de tirar o fôlego. Entre eles estava Ayano Tokumasu, um estudante japonês de 20 anos que estudava inglês no Hansa Language Center de Toronto há apenas 2 semanas. Brilhante, borbulhante e aventureiro, Ayano viajou para as cataratas com colegas de classe para o que deveria ter sido uma excursão memorável no fim de semana. Quando a noite se aproximou por volta das 20h30, Ayano estava perto da beira de Horseshoe Falls do lado canadense. Como inúmeros visitantes antes dela, ela queria a fotografia perfeita para capturar sua experiência neste marco mundialmente famoso. Mas o que aconteceu a seguir transformaria um momento de alegria em uma tragédia inimaginável. Mais tarde, imagens de vigilância de um centro de visitantes próximas revelaram a sequência de eventos. Ayano, vestido com um suéter vermelho distinto e segurando um guarda-chuva, subiu sobre o parapeito de pedra protetora que separa os turistas das águas perigosas. Ela montou a barreira, uma perna de ambos os lados. Enquanto olhava para as águas correndo abaixo, parecia que ela estava posando para uma foto que sua amiga estava tirando. O que Ayano não percebeu era o mortal risco que ela estava assumindo. A barreira de pedra ficava a apenas 24 metros, a montante da beira das quedas de ferradura, onde o rio Niagara mergulha 167 pés na bacia de agitação abaixo. A corrente neste momento se move com uma força tremenda, o suficiente para varrer qualquer coisa em seu caminho em segundos. Enquanto Ayano tentou subir de volta sobre a grade, o impensável aconteceu. Ela perdeu o equilíbrio e escorregou, caindo na poderosa corrente. Testemunhas descreveram um momento horrível. Breve luta de Ayano contra as águas correndo antes de ser varrido em direção às cataratas. Em momentos, ela desapareceu sobre a borda, despencando na turbulência violenta abaixo. Os turistas próximos gritaram em choque. Os funcionários do parque foram alertados imediatamente e as equipes de emergência correram para o local. A polícia de Niagara Parks e trabalhadores de emergência iniciaram uma busca desesperada, vasculhando as águas com helicópteros e barcos. Mas as poderosas correntes e condições perigosas tornaram a recuperação quase impossível. Por 4 dias agonizantes, a busca continuou. Então, em 18 de agosto, um funcionário da Cave of the Winds, uma atração do parque no lado americano das cataratas, viu um corpo flutuando no rio Lower Niagara. As autoridades confirmaram que era Ayano,
Em uma reviravolta assustadora, um casal em férias de Windsor, Ontário, Andrea Smith e Jason Watson, descobriu mais tarde que havia capturado inadvertidamente os momentos finais de Ayano em uma fotografia que eles tiraram naquele dia. Em seu instantâneo turístico, uma figura em um suéter vermelho pode ser visto no fundo de pé na grade. Na verdade, me deu um calafrio, disse Smith ao Windsor Star. Poderíamos ter feito algo para salvá-la, e nós não. A morte de Ayano enviou ondas de choque através de sua escola de idiomas em Toronto. Os colegas de classe a descreveram como sempre sorrindo e muito felizes. Eles criaram um livro memorial com mensagens como: "Estamos orando por você, Ayano, e vamos lembrar de você para sempre." Sua página no Facebook revelou uma jovem vibrante apaixonada pela aventura. Fotos mostravam a ela andar de camelos e escalar árvores em Toronto. Agora, essas imagens servem como lembretes comoventes de um corte de vida tragicamente curto. O chefe da polícia de Niagara Parks, Doug Kane, enfatizou a raridade de tais incidentes, observando: "Temos cerca de 11 milhões de pessoas por ano aqui que veem isso anualmente. Esta é a primeira ocorrência dessa natureza que me lembro." Ayano Tokumazu tornou-se uma das aproximadamente 5.000 pessoas que caíram nas cataratas do Niágara desde 1850. Sua história serve como um lembrete comovente do poder da natureza e dos perigos que podem se esconder atrás, mesmo às vistas mais bonitas. Era uma manhã crocante de julho em 1920, quando Charles Stevens, um barbeiro de 58 anos de Bristol, Inglaterra, estava na beira do rio Niagara, preparando-se para tentar o que muitos chamavam de loucura. O rugido das cataratas do Niágara ecoou em segundo plano, um lembrete constante do imenso poder que ele estava prestes a desafiar. Para Charles, isso não foi um golpe comum. Foi uma chance de glória, fama e uma fuga do comum. Ele estava deixando para trás sua vida na Inglaterra, desenhada pela promessa de aventura, onde a queda da água de uma queda de 167 pés pode tornar alguém imortal ou tirar a vida. Charles havia sido cativado pelas histórias de thrill seekers que dadeia vermelho para conquistar as quedas em um barril. Era um golpe quase absurdo, mas havia se tornado um desafio popular para descer sobre as cataratas em um barril especialmente projetado e sobreviver. Os que tiveram sucesso foram comemorados, e os que falharam foram frequentemente esquecidos rapidamente. Para Charles, a ideia de nanismo de barril era simples: sobreviver, e a fama seguiria. Seu barril personalizado era grande e resistente, construído a partir de carvalho e reforçado com aros de aço. Na parte inferior, uma bigorna de 100 libras descansou, projetada para atuar como lastro, garantindo que o barril permanecesse em pé quando caía, assim como o lastro de um navio o mantém constante em mar áspero. Esse peso ajudaria a estabilizar os barris a cair. Charles escalou cuidadosamente, sentindo a madeira fria e o aço ao seu redor. O barril fechou, selando. Com apenas o som ensurdecedor das quedas ficavam mais altas, e o perfume acentuado do rio enchendo seus sentidos. Com um olhar final para a multidão na margem do rio, seus assistentes empurraram o barril para a água. A corrente seguiu instantaneamente, girando e jogando o barril, balançando-o para frente e para trás. Cada onda o levantou apenas para bater novamente. A água agitou violentamente, e Charles podia sentir o poder do rio tentando se libertar. Como o barril era transportado em direção à borda das quedas, o senso de inevitabilidade cresceu. Não havia como voltar atrás agora. A multidão ficou em silêncio, seus olhos fixados no barril quando se aproximava do precipício. Por um momento, parecia hesitar, oscilando no limite, suspenso entre a vida e a morte. Então, com uma inclinação final, ele desapareceu na névoa abaixo, engolido pelo rugido ensurdecedor das cataratas. Minutos se passaram, cada um se sentindo como uma eternidade. A multidão examinou a água abaixo, esperando por qualquer sinal de vida. Então, através da névoa e espuma, pedaços do barril começaram a superfície, à deriva com a corrente. Por um breve momento, Hope piscou. Talvez Charles tenha sobrevivido, mas quando os detritos foram puxados para mais perto, a visão de um braço direito ainda preso dentro dos destroços correu qualquer esperança. A bigorna destinada a estabilizar o barril causou sua ruína. O
peso extra era demais e, quando o barril atingiu as rochas irregulares na base das cataratas, a força do impacto a quebrou. Charles Stevens foi morto instantaneamente. A ousadia de sua tentativa havia cumprido o poder implacável da natureza. Charles Stevens' trágico final serve como um lembrete gritante dos perigos no teste dos limites da natureza. Impulsionado por uma busca pela fama, ele enfrentou as cataratas apenas pela própria força que procurou conquistar para reivindicar sua vida. Sua história suporta como um lembrete sombrio do poder incontrolável da natureza.